Bom dia, irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos na nossa aula número 32, a última do ano, 32 aulas tivemos esse ano, embora eu vá usar aqui o esboço da 31 e complementar e tal, como era de fato o nosso plano, mas só para manter a sequência aqui, então aula 32. Graças a Deus, estamos terminando mais um ciclo de estudos, pela graça de Deus. Vamos orar e caminhando para o encerramento do curso, encerramento da aula, fazendo os ajustes necessários. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos mesmo, porque tudo vem de Ti, Senhor. Não há nada que possamos dar a Ti que já não tenhamos recebido do Senhor. Por isso nós te damos graças pela vida, pela graça do Senhor, Sua bondade para conosco, Sua palavra aberta para alimentar nossos corações, Senhor. Nós nos oferecemos a Ti nesse domingo de manhã, colocamos nossas vidas diante do Senhor, esperamos a edificação, esperamos iluminação, esperamos sabedoria e fé para viver a vida de modo digno do Senhor. Consagramos a Ti esse tempo, esse lugar, todos os irmãos em todos os lugares que estiverem com seus corações abertos, o Senhor também conceda a eles a mesma graça. Nós Te agradecemos e confiamos em Ti, em Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Nós fizemos um longo caminho esse ano, começando lá no início do ano, com temas escatológicos, definições, Gastamos acho que todo o primeiro semestre fazendo definições de temas importantes relacionados ao tema do escatós. Escatós é a maneira como a Bíblia chama o fim, E o fim não como extinção, não como catástrofe, destruição, mas fim no sentido de meta, de alvo, A sensação que a Bíblia nos passa de que a história humana caminha para um grande fim, não fim no sentido caótico, fim no sentido de meta, Se a história caminha para um fim, meta, significa dizer que alguém está conduzindo, Porque todos esses bilhões de acontecimentos, movimentos, decisões, como tudo isso poderia caminhar para um alvo, vou usar a palavra alvo para não confundir com extinção, com caos, Como tudo isso poderia caminhar para um único fim, se não houvesse um poder capaz de coordenar todos os fatos, todos os eventos, para um fim previamente estabelecido, não para um fim acidental, casual, mas para um fim previamente estabelecido. Isso é o que nós queremos dizer com escatós, com escatologia. E no segundo semestre agora nós fizemos durante algum tempo um levantamento histórico de como a igreja entendeu esse fim, Gastamos aí acho que umas 5 ou 6 aulas estudando como a igreja ao longo do tempo entendeu, para mostrar para os irmãos que essa compreensão do fim não é clara, tanto que a igreja olhou para os eventos e olhou para a revelação, e esse contraste entre os eventos, as guerras, o sucesso, o progresso, o caos, todos esses eventos confrontados com a palavra de Deus, resultou numa teologia, uma compreensão, um modo de ver as coisas, que nem sempre foi, digamos, bom no sentido de correto, exato, Mas de todo esse exercício da igreja, todas essas gerações de cristãos que fizeram essa teologia, nós aprendemos com eles muita coisa, Aprendemos coisas boas que devemos manter, e aprendemos também com erros que devemos evitar, Então nós estamos aqui numa posição
privilegiada, né? Ano 2017, virando para o ano 2018, 1900 e tantos anos, né? Depois de João, depois do Apocalipse, que é o livro final sobre esse assunto, né? Com toda essa riqueza, tanto das Escrituras, que é a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus, né? Como com toda a história da igreja, né? Com seus erros e acertos, né? Com esta convicção, com essas diretrizes, então, nós começamos o estudo do Apocalipse numa abordagem bem aberta, né? Sem pretensão de estabelecer a verdade final sobre nenhum tema, né? Mas estudando então em que época surgiu, quem deveria ter escrito, quais igrejas deveriam ter recebido, né? Depois olhamos como o livro está estruturado, como ele está montado, né? E depois, então, por último, as diversas possibilidades, as diversas linhas de interpretação do Apocalipse, né? Na aula passada, o Arthur tratou basicamente de números, né? Era uma aula que eu também tinha, digamos, imaginado que seria possível fazer uma certa identificação de códigos dentro do Apocalipse, né? Então, incorporamos aí essa oportunidade que os irmãos tiveram. E para essa última aula, e deixando assim como gancho já, né, como porta aberta para a retomada no ano que vem, assim que o calendário for estabelecido e aberto, né, um estudo da teologia do livro de Apocalipse, né? Falando em teologia, é bom a gente já logo esclarecer o que a palavra significa. Eu sei que vocês sabem, né? Mas sempre que falamos em teologia é bom fazer um certo freio de arrumação, né? Para a gente entender o que a palavra significa. A palavra teologia pode parecer algo para um certo grupo de pessoas, né? Uma classe especial de crentes que tem acesso à teologia, né? Eu aprendi muito cedo a discordar disso, né? E nunca me arrependi de ter discordado disso, né? Tudo que Deus deu para nós, deu para a igreja toda, né? E pertence à igreja toda. Então eu sempre advirto os meus alunos que se eles deixarem de ensinar na igreja o que eles aprendem, eles estão sendo traficantes da palavra de Deus, ou sequestradores da palavra de Deus, porque a palavra de Deus pertence à igreja, né? E não há nenhum tema que possa ou deva ser retido da igreja por direito, né, de alguém especial. Então a palavra teologia nada mais é do que o que nós podemos pensar sobre a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus sobre temas de Deus, né? Então assim, eu posso olhar o Apocalipse procurando história, eu posso olhar o Apocalipse procurando literatura, eu posso olhar o Apocalipse procurando diversos assuntos, né? Mas nesse momento nós queremos buscar teologia, né? Então a palavra teologia significa estudo de Deus, né? Deus, da onde vem a nossa palavra Deus, né? E aqui a palavra que a gente poderia traduzir com muita simplicidade como estudo ou pensamento, né? Então a palavra teologia é bem isso aqui, né? Aqui está a palavra de Deus, né? Ela não é um livro de teologia, ela é para nós cristãos, né? Dessa nossa tradição, né? Que crê na palavra de Deus, ela é, digamos, um material bruto, né? Ela é a própria revelação de Deus. A teologia é quando minha mente, cristão, né? Especialmente cristãos, porque teologia deve ser feita por cristãos convertidos, né? Debruça a mente sobre a palavra de Deus com perguntas. Então a palavra de Deus tem revelação, é exatamente o que significa a palavra Apocalipse, né? E a minha mente humana não tem assuntos de Deus, a menos que Deus revele, né? Então eu encaro a teologia esse encontro, né? Entre eu com as minhas perguntas
e a palavra de Deus com revelação, né? E nem sempre essa revelação tem respostas prontas. Em alguns temas, ela tem respostas prontas, claras, objetivas, né? Que nós temos que ler e sair para o caminho praticando, né? Outros temas requerem reflexão, pensamento, debate, questionamento, dúvida, né? E é disso que nasce a teologia, né? Então, a revelação, o que está aqui nas Escrituras, nós recebemos como palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, abre aspas, travessão. Palavra de Deus. A teologia é a palavra do homem. Teologia é a minha palavra. É a minha palavra como diálogo com a palavra de Deus. Então a teologia, o que nós vamos fazer aqui, é pensamento nosso. É resposta nossa a essa iniciativa de Deus, né? Aquele texto de João, nós o amamos como Ele, porque Ele nos amou primeiro, né? A gente poderia fazer uma paráfrase aqui da seguinte forma, né? Nós teologizamos porque Ele se revelou primeiro, né? Se Ele não tivesse se revelado, nenhuma teologia seria possível. Nós olharíamos um para o outro com cara de interrogação, né? Como nós podemos estudar Deus, né? Nós podemos estudar geologia, odontologia, biologia. Por quê? Porque nós pegamos o objeto dessas ciências, colocamos aqui no nosso laboratório e nós o dominamos, nós o controlamos, né? Nós podemos colocar um animal aqui, dissecá-lo, examiná-lo, etc, etc. Mas como é que nós vamos fazer isso com Deus? Como é que nós vamos trazer Deus ao nosso laboratório e colocar a nossa mente sobre Ele como uma ciência, a menos que Ele tenha se dado a nós, né? Então nenhuma teologia seria possível se Deus não tivesse se revelado. Porém nós cremos, e esse é uma coluna central da nossa fé. Deus falou. A Bíblia começa com Deus falando, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, né? Então Deus falou, nós cremos num Deus que fala. Se Deus não tivesse falado, nós não teríamos nada a dizer. Aliás, acho que nós nem saberíamos dizer, né? Segundo a nossa fé, nós falamos porque Deus falou primeiro, né? Então, perfeita é a palavra de Deus, é o que Ele falou. A nossa palavra é tão perfeita quanto nós somos perfeitos, ou seja, a nossa palavra é precária, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos para o Apocalipse fazendo perguntas sobre Deus, né? Então, nós queremos saber o que é que nós podemos aprender de Deus, aprender dos assuntos de Deus, então, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, né? Então é Deus, a pessoa de Deus, né? A pessoa e as obras de Deus, e as palavras de Deus, né? Então é isso. Nós queremos nos perguntar, o que esse livro me fala sobre salvação? O que eu, com a minha mente, posso, lendo esse livro, comparando com outros livros da Bíblia, comparando com o que a igreja já aprendeu ao longo de 2000 anos, né? O que nós podemos aprender sobre Deus em Apocalipse? Aqui também tem um outro detalhe importante nessa abordagem que eu começo agora a fazer, né? Nós podemos pensar a Bíblia em duas abordagens, né? Nós podemos olhar a Bíblia assim, né? De Gênesis ao Apocalipse, vou colocar aqui Gênesis, né? Antigo Testamento, e até o Apocalipse, Novo Testamento, né? Nós podemos pensar sobre Deus nesse sentido, né? Tudo que a Bíblia diz, por exemplo, sobre Deus, teremos uma teologia sobre Deus, né? Então eu posso ir de Gênesis, desde que fala no princípio criou Deus os céus e a terra, e ir perguntando para todo mundo, né? Moisés, Abraão, Davi, etc., e perguntando para todo mundo, né? No final eu vou ter uma teologia sobre Deus, boa teologia, né? Isso se chama teologia sistemática, ou seja, eu pego todos os assuntos que a Bíblia fala sobre um tema, né? Posso colocar aqui, por exemplo, sobre o homem, né? O ser humano, e pegar tudo que a Bíblia fala. No final eu vou ter um pacotão,
né? Um pacotão de coisas que a Bíblia fala. Uma outra abordagem é assim, ó, né? Então essa é assim, transversal, essa é assim, né? Aqui eu vou pegar, por exemplo, em Davi, né? Livro de Samuel, etc. Vou pegar o que Davi pensa sobre Deus, só, né? Não me interessa comparar isso com o que Abraão pensa sobre Deus, com o que Isaías pensa sobre Deus. Eu quero aprender com Davi. Vou pegar os salmos de Davi, a história de Davi, as experiências que Davi teve. Isso se chama teologia bíblica, né? Quando eu pego especificamente um personagem ou um livro da Bíblia para então aprender com ele. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu quero recortar aqui, né? Apocalipse. Não estou interessado nesta aula especificamente em comparar Apocalipse com Isaías, comparar Apocalipse com Mateus, com Paulo, né? Eu quero pegar especificamente o livro de Apocalipse. Eu quero ver o que Apocalipse tem em seu próprio conteúdo, né? Porque nós sabemos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, nós sabemos sobre oração, sobre salvação, sobre pecado, sobre santidade, nós sabemos, né? A nossa pergunta nessa aula é: o que Apocalipse nos diz sobre isso? Ou uma pergunta contrária: o que eu não saberia sobre isso se Apocalipse não tivesse dito? Tá? Então eu isolei o livro de Apocalipse, deu para entender? Isolei o livro de Apocalipse para pegá-lo no canto, né? Dizer, você sozinho, né? Sem sua família, o que você tem para dizer, né? Então nós queremos perceber, né, nesse estudo o que é que nós, por mais difícil, né, que Apocalipse seja, né? Ai meu Deus, vou ler esse livro, ai, o que eu vou aprender sobre esse livro e tal. Mas o que é que nós não saberíamos? Ou saberíamos menos, né? Teríamos menos revelação se o livro de Apocalipse não nos tivesse dito. É claro que a maioria dos temas são temas transversais, né? Porém, Apocalipse tem sua riqueza própria. Nós não saberíamos algumas coisas, né, claramente, se Apocalipse não tivesse nos dito, se Deus não tivesse, usando as palavras aqui de João, revelado, que é o que Apocalipse significa, revelação, né? Então vamos lá. O primeiro tópico aqui que eu coloquei, soberania de Deus, né? Esse estudo aqui está baseado num livro que eu identifiquei aqui, comentário exegético de Apocalipse, de um irmão, um teólogo, acho que em inglês, chamado Grant Osborne, né? Eu achei o material bem adequado, assim, fácil de pegar, né? E trouxe do livro dele. Sobre a soberania de Deus. Claro, a Bíblia fala, toda a Bíblia fala sobre a soberania de Deus, né? A história começa com um Deus que cria, determina, dispõe, sustenta, ordena, né? Ordena, e também conduz a história, né? Então nós podemos ver ao longo de toda a história, por mais trágica que ela seja, né? Nós vemos esse mover de Deus, né? Esse Deus que está sobre todas as coisas, né? No livro de Apocalipse, nós vemos a palavra trono. A palavra trono, no livro de Apocalipse, aparece 46 vezes. Isso nos diz alguma coisa, né? Na medida em que o livro vai nos contando o destino da história humana, né? A gente poderia entrar em desespero, pensando, meu Deus, o mundo vai bater contra um meteoro, não é possível, né? O mundo vai se espatifar nesse, né? Eu não sei, nós estamos destinados a um caos, né? Ai de nós, estamos destinados a uma tragédia, e quem nos salvará, né? Diante desse quadro, o Apocalipse coloca repetidamente a questão do trono de Deus. O trono para nós, especificamente para esse povo aqui, né? Para nós hoje, trono é só uma cadeira de museu, é ou não é? Não, trono é uma cadeira de museu, né? Eu já tive a oportunidade de visitar o Museu Imperial lá em Petrópolis, né? Porque eu morava na região, né? O trono de Dom Pedro, né? Fazem até piada, né? Que um cara foi visitar o museu, daí viu aquela cadeirona bonita, foi lá e sentou, né?
Aí alguém pergunta, sai daí, rapaz, essa é a cadeira de Dom Pedro. Quando ele chegar eu saio. Quer dizer, para nós, trono não significa absolutamente nada. Só na nossa, como é que fala? Na nossa imaginação, né? Te imagina um rei imponente, poderoso, sentado no trono, né? Você pensa, meu Deus, o cara fica sentado ali o dia inteiro, né? Reinar é isso, ficar sentado nessa cadeira mega, ultra power, né? Não, o trono para nós, neste século I, significa o centro de poder, né? É claro que o César do Império Romano, a grande besta do livro, né? O grande monstro do que João fala, é o centro de poder, né? É lá em Roma, no palácio de César, na sua sala de julgamento, sei lá como era a geografia, né? A ordem das coisas, no César de plantão, mas o centro de poder. O que João no Apocalipse está nos dizendo é o seguinte: há um César que governa o mundo conhecido da época, né? Estava sob o governo de um homem que se referia a si próprio como Deus, e tanto se referia a si como Deus que exigia culto, e os cristãos estavam sendo perseguidos, martirizados, porque recusavam culto a esse soberano. O João está nos dizendo aqui muito repetidamente: há um trono acima dos tronos dos homens, há um trono acima de tudo isso, né? Não é César que governa coisa alguma, não é César que determina o futuro da humanidade. César é apenas um pequeno tirano. César é apenas um pequeno rei na barriga, né? Um pequeno tirano, um pequeno déspota, né? Ele coloca aqui o César como uma besta monstruosa. Essa é a palavra. Besta não no sentido que nós usamos, né? No sentido original de animal monstruoso, né? Ele é um animal monstruoso, ele é um irracional. Ele pisa, fere, destrói, ele oprime, ele tem presas, ele tem garras, ele tem aspecto de dragão, né? Versus o poderoso, né? E então, se você ler o capítulo 4, o capítulo 5, diversas vezes, você poderia pegar uma concordância bíblica, né? Aquela que acha por palavras, né? Está em ordem de referência, né? Ordem canônica, vai lá e pega a palavra trono. Está aí uma tarefa para a ceia de Natal, quem sabe, né? Fazer. Em vez de ler, né, o nascimento de Jesus, fala assim: eu quero ler sobre a soberania de Deus e tal, né? Sei lá, acha um momento aí das férias, aí do recesso, né? E faça essa pesquisa. Você vai ver que pelo menos estatisticamente, né, 46 vezes essa palavra aparece no livro, se referindo a Deus. Isso quer dizer uma coisa muito pesada, né? Tem peso no livro de Apocalipse, né? Há um Deus que governa, né? Nós vemos o caos, nós vemos os homens, nós vemos as suas tiranias, né? Podemos comparar isso com a besta do Brasil, né? As bestas brasileiras, né? Os caras decidem sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, quantos anos nós vamos viver, quando nós vamos morrer, quanto nós vamos trabalhar. Parece que a nossa vida não vai sobrar nada. Porém, Apocalipse está nos dizendo: há um Deus que reina, né? Há um Deus capaz de articular até o caos, né? Faz até o caos, até a tragédia reverter em glória ao seu nome, né? Porque no final ele é o que há de vir. Uma outra expressão que é muito rica no Apocalipse, eu coloquei aí, eu estou na letra D, tá? Bom, para quem está com a lição, né? Depois vocês peguem a lição, número 2, soberania de Deus, letra D, aquele que era, que é e que há de vir. Que título maravilhoso, né? Que só cabe em Deus, né? Quem de nós pode dizer era, é e será, né? Isso aqui é uma tradução do nome Yahvé, né? O nome Yahvé, que é o nome supremo de Deus no Antigo Testamento, né? Grafado em hebraico assim, né?
como um nome impronunciável. Como é que lê isso aqui? Né? É um nome impronunciável que nós convencionamos traduzir assim, né? Yahvé, como se aqui tivesse um azinho e aqui tivesse um ezinho, né? Yahvé, né? Mas de fato é um nome impronunciável. Esse nome foi dito por Deus lá em Êxodo, quando Moisés pergunta o seu nome, e ele fala, eu sou o que sou. Né? Na verdade, aquilo não é eu sou o que sou, aquilo não tem tradução. Né? Porque Deus não tem verbo. Que verbo você vai usar para o que? Deus não tem tempo. Deus não pode dizer eu fui, eu sou, eu serei. Deus, ele fala, aquela palavra de Êxodo, capítulo 3, pode ser traduzida como algo, eu sou o que eu quiser, Moisés. Por que você pergunta pelo meu nome? Né? Alguns autores pensam que ali, na verdade, Deus não respondeu. Então esse seria um não nome de Deus. Porque nome poderia significar, então eu sei quem você é, muito prazer. Eu sou Moisés, ok, eu sou Yahvé. Não, Deus não fez isso. Porque Deus não pode ser contido num nome, Deus não pode ser sequer expresso numa palavra humana. Então é como se Deus tivesse dito algo que tem muitas traduções, que a nossa Bíblia coloca como eu sou o que sou. Mas aquela palavra pode significar, Moisés, vai meu filho, eu sou o que eu quiser. Eu sou o que eu quiser. No caso dele, resumiu, eu sou. Aí Jesus usa. Sim, exato. Bem lembrado. Jesus vai usar diversas vezes no Novo Testamento eu sou, né? E isso é claramente um nome de Deus, né? Eu estou querendo dizer que mesmo que Jesus tenha se revelado, né, ele é a revelação final de Deus, ele ainda também é o mistério infinito, né? E nós não podemos ter a pretensão, né, de colocar Jesus aqui no nosso laboratório e falar, eu conheço. Não, nós estamos sendo chamados ao conhecimento, né? Nós o conhecemos precariamente, né? Paulo fala, nós o vemos como por espelho, né? Nós o vemos obscuramente, né? E mesmo assim somos atraídos por ele, né? Nós seguimos aquele a quem não vemos, aquele a quem não conhecemos. Conhecemos como é que fala? Os reflexos, né? Os rudimentos, né? O raiozinho da madrugada, né? De um sol que vem, né? É isso que Apocalipse está dizendo quando ele fala, vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 4, né? Mas tem diversas referências, não dá para ler todas, quando ele fala, aquele que é, que era e que há de vir. Aliás, a frase está invertida, né? Se fosse seguir a ordem, ele deveria falar, o que era, é e há de vir. Ele está dizendo o que é, era e será. O que é, era e virá. Uma pessoa só pode dizer isso se for o poderoso, se for o eterno, se for aquele que tem o controle total das coisas. Ele só pode dizer que virá se ele puder administrar os eventos. Então, baixa a bola aí, suas bestas humanas, né? Baixa a bola aí, fiquem no lugar de vocês, né? Porque há um outro cronograma, né? Há uma outra agenda, né? Que está em curso. Tá? Diga. Dá a impressão que tem um espaço que há de vir, mas ele é contínuo. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo que as palavras humanas não dão conta de expressar o que ele é. Então as nossas palavras, né, olha aí, né, as nossas palavras são palavras humanas. Eu fui ontem, né, numa festinha, fui. Hoje estou aqui. Né? O futuro. O Tiago fala isso, né? Ei, vocês que dizem, nós iremos, nós faremos, nós compraremos. Seus bobos, né? Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, iremos, né? Faremos e tal. Né? Não temos poder de nada. Não temos poder absolutamente de nada. Né?
Nós somos pequenos tiranos, né? Achando que dominamos alguma coisa. Né? Então o Apocalipse está nos dizendo muito claramente, né, que Deus é o que reina. Uma outra palavra usada, alfa e ômega. Olha que tentativa de expressar quem Deus é, né? Eu sou o alfa e o ômega. O que é alfa e o que é ômega? Né? Alfa e ômega seria, traduzido para o nosso português, o quê? Eu sou o A e o Z, né? A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Né? Eu sou o alfa e o ômega. Né? Ele está dizendo aqui, eu sou o A e o Z. Eu sou o princípio e o fim. Né? Princípio, Gênesis nos fala de um princípio. Né? Veja que muito recentemente a ciência humana reconhece que há um princípio na história das coisas. Né? Gênesis já falava isso há milhares de anos atrás. Né? Há muito recentemente o ser humano chegou à conclusão de que nós caminhamos para um fim. Né? A Bíblia já diz isso há séculos, né? Há milhares de anos atrás. Né? Que a história humana tem um princípio e tem um fim, porém não é nem um princípio casual, nem um fim casual. Né? É um princípio que vem de Deus, da soberania de Deus, e um destino, fim como destino, né? Que também está sob a soberania de Deus. Eu sou o alfa e o ômega. E aparece também a palavra todo-poderoso, que vocês conhecem, né? Muito bem, né? O Senhor, o Todo-Poderoso, versículo 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso também é uma tentativa de expressar esse poder. Né? O Antigo Testamento tem essa palavra, né? o Todo-Poderoso. Né? E manifestar-se como Todo-Poderoso no livro que tem sangue e tragédia, né? É uma revelação. Né? É claro que nós sabemos que Deus é Todo-Poderoso sem Apocalipse, mas no Apocalipse esse nome também está ressaltado. Que interessante que no 8 até o 7 está na terceira pessoa, né? Eis que vem com as nuvens. Okay. E depois no 8, eu sou. Eu sou. Só no 8. Eu e sou depois o volta alfa no 9, eu, João. Eu, João, exatamente. Mostra que João está derramando revelação. Né? Uma outra coisa interessante nesse alfa e ômega, não sei se eu coloquei aqui, alfa e ômega, mas a gente vai ver mais para frente, é que essa palavra é aplicada tanto a Deus como a Jesus. Né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? O Todo-Poderoso. Bom, eu vou passando assim rapidamente pelos termos, né, para vocês ficarem com muito material para as férias. Né? A soberania sobre o mal é uma coisa muito clara no Apocalipse. Né? Soberania sobre o mal. Um outro aspecto que é destacado é Deus como Criador. Né? Diversas vezes vai falar o Criador, o Senhor, o Criador, o Deus que fez os céus e a terra. Interessante, né? Um livro como Apocalipse destacar Deus como o Criador. Né? Quando parece que as coisas estão sendo desfeitas, derretidas, arruinadas, né? O Apocalipse trata Deus diversas vezes como o Criador. Olha lá no capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Soberania, né? Vontade com propósito. Né? Deus trouxe a existência e Ele então pode dar um destino a estas coisas criadas. Tá? Bom, então sobre Deus, assim, muito rapidamente, falei alguns aspectos. Perguntas, comentários, reclamações? Para perguntas diz que 1, para comentários diz que 2. Reclamações.
Ou aguarde para ser atendido. Tudo bem até aí? Quando ninguém fala nada, eu acho que não estou entendendo, não entenderam tudo. Diga, Maurício, obrigado. Gostaria de falar sobre o alfa e o ômega. Ok. Pode-se interpretar também ideias do primeiro e último. Sim. Não na ideia de fim. Certo. Ele vai chegar a um fim para Certo. ele, ou um fim para nós. Certo. Primeiro que se você procurar ele primeiro, você encontra ele no começo e vai encontrar ele também no final das coisas. E esse final pode ser um desfecho da história bíblica. Sim. Não exatamente um fim explosivo. Sim, exatamente. Vamos chamar esse fim de alvo, meta, destino. Né? Agora, veja, só pode falar em meta quem tem o poder de alcançar essa meta. Né? Eu não posso colocar para mim uma meta que está fora da minha capacidade, fora das minhas possibilidades e habilidades. Né? Então, Deus pode falar sobre destino. Né? Quem pode falar sobre destino? Nós podemos sonhar, como vamos sonhar agora no Réveillon. Né? Esse ano quero paz no meu coração. Acho que ninguém canta mais isso. Né? Esse ano quero paz no meu coração. Né? Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Como é que é paz e dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quer dizer, está ficando difícil cantar essas coisas. Né? Porque nós não temos controle sobre nada. É claro que nós sonhamos com um paraíso. Né? C.S. Lewis fala que todo ser humano tem saudades do céu. Todo ser humano tem saudades do paraíso. Mesmo que ele não saiba sequer dizer isso que ele imagina para a sua vida, como destino digno da sua vida, nós chamamos de céu e paraíso. Ninguém deseja o caos. Ninguém deseja. Né? Todos nós temos saudades. Foi aqui que nós falamos, ele estava falando sobre a queda, novos céus e tal, né? Vocês estavam falando. É isso, né? Nós fomos, né, pé no traseiro para fora do Éden, né? E vivemos com essa memória, né? Como se nós devêssemos voltar para algum lugar. Não tem nada nesse mundo que esteja à altura daquilo que eu sonho para a minha vida. Nada. Eu sinto esse desejo, né? Essa memória inata, né? De que nós desejamos, né? Mas quanto mais vivemos, quanto mais progredimos, quanto mais andamos, menos realizamos. O Apocalipse fala que perseverem, lutem, né? Porque o fim da história não é explosivo, como você falou. O fim da história é a abertura do Éden, né? As portas do Éden que estavam lacradas, né? Agora se abrem, né? Nosso Senhor diz: vinde benditos de meu Pai, né? O reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, já estava lá, né? Diga. Eu vou colocar o seguinte. Sim. Por exemplo, o jardim que eu olho é aqui na Terra. Como? O jardim é aqui na Terra. Sim. Mas com o dilúvio, eu acho que o jardim foi destruído. Aí ficou esse negócio que nós temos hoje. Sim, exatamente. Né? Não sabemos mais realizar o jardim, vamos dizer. Não temos como realizá-lo. Todos os grandes déspotas do mundo, as grandes bestas da história, né, quiseram o quê? Transformar o mundo numa terra de Mad Max? Não. Quiseram transformar o mundo num paraíso. Hitler queria o paraíso para o seu povo. Né? Os comunistas também queriam. As ditaduras também queriam. Ninguém quis produzir o caos, o sangue, a tragédia. Ninguém quis. Né? Então é isso. Nós queremos realizar o Éden. Mas nós só conseguimos o inferno. Né? O caos, a morte, a fome, a desgraça, a tragédia. Né? Todo o ato humano de construção da sociedade esmaga alguém. Né? Todo ato de civilização esmaga uma parte. Nós não conseguimos uma sociedade em que todos sejam bem-vindos. Né? Todos sejam bem-vindos. Compara isso com o reino do Senhor. Né? Venham. Todos, mendigos, pobres, famintos, estrupiados, né? Venham todos. Né? De graça. Né? É o reino de Deus. Então é isso que o Apocalipse fala. Né? E essa questão também de primeiro e último pode nos dar uma ideia da eternidade, no sentido de que antes de mim, nenhum outro. Depois de mim também nenhum outro.
Eu sou o começo de tudo e o fim de tudo. Né? Vem de mim, volta para mim. Só pode falar isso o soberano. Né? Aquele que não é afetado por nada. Que está acima de tudo. Acima e além de tudo. Né? Porque nenhum de nós poderia falar algo maior do que nós. Né? Só Deus pode falar algo maior, né? Supremo. Né? Porque Ele está falando de si mesmo. Em contrapartida a isso, o Apocalipse coloca o mal, o maligno, o diabo, o enganador, a serpente, como fútil. É interessante como todas as sessões do Apocalipse que falam do maligno, né, falam do maligno em termos de futilidade, de vaidade, de vazio, de poder ou aparência de poder que caminha para o mal. Então, se você fizer aqui, né, vou desprezar aqui, né, o lado, mas pegar só o Apocalipse e procurar o que ele fala sobre o maligno, né, você vai ver que o maligno é sempre aquele factoide, né, que como é que fala? Atenta contra Deus, atenta contra o bem, atenta contra a verdade, né? Mas está sempre distante da soberania, distante do trono de Deus. Né? Então ele vai aparecer aí, né? Por exemplo, vamos ver ali capítulo 12, né? Em que ele enfrenta os exércitos de Deus e é derrotado, versículo 7. Depois, versículo 10, olha o versículo 9. Foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz. Então, aqui está um contraste, né? A voz do louvor, da soberania, está sempre em Deus, e o maligno sempre caindo, né? Sempre sendo derrotado e expulso. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, verbo no passado, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céu, né? E vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, porém sabendo que pouco tempo lhe resta. Então esse é o retrato do maligno aqui, né? Então voltamos ao mundo de João. A besta e as bestas, né? Fazendo e acontecendo, matando e destroçando, né? Devorando a quem quer, matando a quem quer. E João dizendo, por um pouco de tempo. A ira significa, só um minutinho, a ira significa que a urgência no reino do maligno aumentou. A sua ira não significa poder, significa desespero, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? Só para concluir esse tópico, lá no capítulo, bom, aí aparece aqui no capítulo 17, 18, né, a chamada Babilônia, que é a antítese do Éden, né? Gênesis de novo, né? A antítese do Éden, o mundo dos homens, o império dos homens, o poder dos homens, né? Sintetizado aqui nessa Babilônia, né? Capítulo 17, 18, final do capítulo 19 e o capítulo 20, que seria então o acerto de contas, né? Quando fala que desceu do céu um anjo e prende o maligno. Então o maligno não é páreo para o poder de Deus. Um anjo o prende, né? O office boy do céu, né? Um garoto do céu o prende pelo tempo que quer. O solta porque quer. Porque só um poderoso pode dar liberdade ao maligno, né? Um não poderoso
não daria liberdade. Ele pode soltar e agir, porque tem controle total. Versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que João está dizendo? Esses déspotas do mundo, esses que são contra Deus, contra o império de Deus, esses já têm seu destino previamente fixado. É uma questão de tempo, né? E o destino de Deus prevalecerá. Comentários? Irmão Colhari, que é... Não, eu estava vendo que ele foi lançado do céu. No princípio, lá quando aconteceu a rebelião, ele foi lançado do céu. Então, fazendo uma menção, dá a impressão que está contando a história lá e dando prosseguimento. O capítulo 12 é um capítulo muito complicado, né? É um dos capítulos mais complicados de Apocalipse, né? Nós vamos olhar isso com mais atenção. O que nos importa agora é que isso com o que nós nos deparamos, que você pode dar o nome que quiser. A Bíblia chama de Satã, diabo, serpente, dragão, né? E outros nomes assim, acusador, tentador, sedutor, né? Esse império, a Bíblia chama de império das trevas, esse império, né? Que se opõe a Deus e que nos causa dor, sofrimento, terror, medo, né? Apocalipse está dizendo para nós o seguinte: nós caminhamos para um destino. Nesse destino, os que amam a Deus estarão onde Deus quer que eles estejam, né? E o maligno estará onde Deus preparou para que esteja, porque o maligno não prevalecerá, o maligno não subsistirá no reino de Deus. Os intentos do maligno não prevalecerão, haja o que houver, mesmo que ele cresça e encha a terra, como o capítulo 13 vai nos dizer. Mesmo que ele cresça e encha a terra, mesmo que ele faça perecer o povo de Deus, no final, o reino de Deus, o reino da paz, o reino dos mansos, o reino dos humildes se estabelecerá, não por força nem por violência. O Espírito de Deus o trará, né? Crer nisso é uma loucura, porque pela nossa lógica, quem tem a força é o que governa. No Apocalipse, Cristo não aparece como o poderoso, apesar de ser o poderoso, obviamente, o poderoso, princípio e fim, alfa e ômega e tal. Sabe qual é o título? E aí já estou entrando no próximo tópico. Sabe qual é o título de Cristo no Apocalipse? O preferido de Cristo no Apocalipse? Cordeiro. O Cordeiro, né? E um Cordeiro sangrando. Que coisa mais fraca do que isso? Capítulo 4, veja lá. Ouvi uma grande voz, o poderoso, o que venceu, né? O leão de Judá. Aí você pensa, meu Deus, vai aparecer, como é que chama lá o leão do C.S. Lewis lá, o Alan? Como é que é o... Aslan, isso, eu não tive C.S. Lewis na minha infância, então eu não peguei essa frase. Mas você imagina assim no capítulo 4, quando João chora, porque não tem ninguém digno de abrir o livro, etc. Você pensa, meu Deus, né, vai aparecer agora, vai aparecer o Pantocrator, né, Ele olha de um cordeiro que acabou de ser imolado, está com sangue fresco ainda. Ora, irmãos, o cordeiro é o animal mais frágil que tem, né? Que morre em silêncio, né? Agora no Natal vão matar aí, né, milhares de cordeiros, né? Eu nunca convivi com cordeiros, mas diz que ele morre na maior inocência, né? Nem chora, nem grita. Ok, mas não grita, né? Não é como um porco, por exemplo, não berra e tal, né? Por isso que a Bíblia fala do cordeiro e tal. Mas além de ser um cordeiro, é um cordeiro, olha o tempo do verbo, como sido imolado. Ora,
entrar um dragão, você não espera que venha um mega ultra power leão, que vai com uma pata, né, jogar o dragão lá nos quintos, né? Aí você olha e vira o Cordeiro de Deus. Acharam lá? Capítulo 4? Onde é que está isso? 4 ou 5, né? O 5, O 4 é todo aquele preâmbulo, né, do céu, o trono, os seres viventes, os poderes e o livro selado, né? Capítulo 5, ele fala do livro e tal, selado, etc. E daí alguém pergunta quem é digno de abrir o livro, versículo 2. E nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e João então chora, né? Aqui é um drama, né? E ele fala, alguém fala, olha o versículo 5: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aí ele fala, mas cadê então? Onde é que está ele que não está nos céus, na terra, nem debaixo da terra, né? Então, versículo 6... Procurou o leão. Quer coisa que represente mais o poder do que o leão, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. O que isso significa? Sangrando ainda. Sangrando ainda. Que é a figura sangue fresco. Figura de Jesus na cruz. É o leão, né? Hã? Acaba sendo o leão, né? Sim, veja. Aqui veja o que é a linguagem do símbolo, né? Aqui ele misturou propositalmente 2 símbolos de Jesus: leão de Judá, raiz de Davi. Opa, vem o soberano, vem o rei, né? O que você espera? Que Jesus seja esse é o dominador, esse é o déspota dos déspotas, né? Mas quando ele olha e vê um cordeiro como tendo sido morto, e veio, pois, tomou na mão direita o livro, e quando tomou o livro, todos o adoraram, né? Versículo 9, e entoaram um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão. Quem vai reinar, meus irmãos? Cadê os dragões que reinam? Cadê os déspotas? Cadê as bestas? Cadê os poderosos do mundo? Não, a ralé, né? A ralé que Deus comprou, sem raça, sem etnia, sem sangue azul, sem nada. Comprou de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não é uma raça no sentido étnico, não é alguém especial da terra, não, é a gentalha da terra. E reinarão. Ora, a Bíblia vem dizendo isso desde o começo. Os mansos herdarão a terra, os mansos possuirão a herança, os mansos receberão o reino. Leia lá Daniel, leia Salmos, né? Os mansos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pequenos, os perseguidos, né? Então, sim, os evangelhos. Jesus veio anunciar o reino aos pequenos do mundo. Qualquer que não se fizer pequeno, não criança, pequeno, jamais entrará no reino. O reino é dos pequenos. Não é não perturba a nossa cabeça pensar que o destino eterno do mundo não será dos poderosos, mas dos pequenos? Não é perturbador? Não faz a nossa mente pensar, mas peraí, de que reino você está falando? Porque o reino dos homens é um pior que o outro. Quem vai governar esse mundo agora, né? Depois do Kim Jong-un? Alguém pior do que o Kim Jong-un, ora. Quem pode enfrentar o poder atômico, nuclear da Coreia do Norte? Mais bomba. E quem é que vai enfrentar a nova besta do mundo? Uma besta maior ainda. Por isso o anticristo governará o mundo, porque vai ser a besta das bestas.
Aí você pensa o quê? Que quem vai governar o mundo vai ser uma hiper mega power. E o Cordeiro com os seus santos. O Cordeiro com os seus santos. Mas os judeus esperavam todo esse poder do Claro, exatamente. Por isso erraram. Por isso erraram. Esses dias eu coloquei no meu Facebook sobre Hosana, né? A palavra Hosana e tal, colocando a tradução da palavra Hosana. Sim, eles gritam lá na porta de Jerusalém: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Não está pensando nada do que a gente imagina, né? Eles estão dizendo: chegou o nosso rei. Ele vai virar o César de cabeça para baixo e vai impor o novo governo, o governo de Jerusalém. Se Jesus tivesse feito isso, teria apenas trocado um dragão por outro, né? Um dragão por outro, um império por outro. Né? Diga lá depois. Mesmo o Apocalipse tendo um contexto histórico, que tem tudo a ver com a história, mas ele tem um lado muito forte espiritual também. Claro. A guerra do bem contra o mal, que é no mundo invisível, no mundo espiritual, onde muitas almas estão sendo ceifadas por esse dragão. Sim. E de forma que só Deus vê isso, porque o próprio João, para ver isso, ele foi levado em espírito, não em carne e osso. Mesmo tendo um contexto histórico, o que está por trás do Apocalipse é a ideia espiritual, né? Certo. Tem os dois lados, Sim. mas Essa batalha, digamos, se manifesta no mundo concreto, no mundo real. Né? porque Porém, o enredo, né, é isso que tem razão. o enredo espiritual, porque nós temos naquele, não sei se eu posso no verbo do capítulo 12 que o irmão leu, Sim. o dragão. Se a gente imaginar que isso ainda vai acontecer, nós temos versos que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro, nesse texto, ele já morreu. É a história de Cristo no céu, porque antes do dilúvio. Eu prefiro não entrar nesse tópico porque ele é longo. É longo. Né? Vamos citar só no nível teológico, porque o ano que vem a gente vai revirar esses textos. Né? Exatamente. Se a gente falar em dilúvio, criação agora, vocês vão perceber no estudo do ano que vem, se Deus nos permitir, que a gente precisa burilar muita coisa aí. Né? A gente pensa que sabe muito sobre o mundo espiritual, na verdade não sabemos. Nós vamos ter que jogar a palha fora. Né? Nós sabemos muito pouco sobre a eternidade passada. Né? Vamos ter que dar uma limpada nisso. Esse texto é bem rico e, como ele falou, remete especificamente o Cordeiro como tendo sido morto ao sacrifício de Cristo, colocando o sacrifício de Cristo como o único requisito para a salvação realmente, que não existe outra maneira. Que a única maneira de conquistar todos esses povos aqui é através do sacrifício de Cristo, né? E pelo seu sangue nos comprou. Sim. E você falou do pensamento assustador, que não vão dominar os grandes e tal, é perturbador, até porque a igreja de Cristo hoje, ela segrega, né? Não talvez de uma maneira explícita, mas de uma maneira implícita, né? Quando você pensa, será que um mendigo teria... eu já fiquei sem graça de chamar os meus mendigos para... né? Tem uns que vão sempre lá em casa. De vir para cá, para a igreja, porque ele pode cheirar mal, ele pode estar com roupas ruins e as pessoas ficarem olhando e tal, nós estamos bonitinhos, arrumadinhos, né? Então, sem querer, pela, não sei, classe social e tudo isso, nós podemos segregar, né? E pela maneira também mundana como o governo da igreja vem sendo praticado, né? A sedução está sempre à porta. Né? Por isso a teologia de Apocalipse nos ajuda. Né? Nós queremos ser daqueles que vencem, né? Nós queremos ser os vencedores, está aí o que nos espera. Né? Não, eu só queria, eu tenho a impressão de que parece ser uma finalidade. A liberação do mal parece ser uma depuração para que o fogo venha depurar. Parece ser, seria dizer assim, bom, eu sei o que é o mal, então eu vou segregar o mal, eu vou deixar ele confinado. Se eu libero, eu faço com que ele
Porque Deus não cria nada, Deus não tem nada que não tem uma finalidade, né? Então a liberação do mal me parece que seja uma intencional. É para que as pessoas É outra realmente se questão depurem, complicada. né? É outra questão muito complicada. Né? A gente pode pensar o seguinte, né? A soberania sobre o mal, que não cerceia nem o mal, é a maior soberania de todas. Né? Alguém que não... alguém que aguarda as instâncias, né? As instâncias para levar ao destino até o mal, né? Só pode vir de alguém poderoso. Né? Nós temos pânico na sociedade, né? Contra o mal, porque nós somos fracos, né? E o mal nos enfrenta de uma maneira